Então, continuando bem-estar e direitos dos animais, óbvio, existe uma grande variedade de posições em cima de questões animais. A gente pode, em princípio, imaginar um espectro com os direitos dos animais num extremo, o bem-estar animal no centro e a crença de que os animais não merecem qualquer consideração moral do outro lado. Então, vocês veem que, apesar de terem atitudes um pouco divergentes, mas os direitos dos animais e o bem-estar animal, eles estão muito próximos em várias questões. Uma outra questão também é que muitas pessoas elas podem ter suas opiniões se encaixando na questão do direito dos animais em algumas situações e na questão do bem-estar animal em outras situações. Então, a pessoa não precisa necessariamente pensar de uma forma em todos os aspectos, né? Existem muitas pessoas que concordam com o bem-estar animal em algumas situações e vão concordar com o direito dos animais em outras situações. Dependendo da condição, ela pode tomar um determinado posicionamento. A proposta contemporânea, né, que é mais aceita hoje em dia, é a do bem-estar animal, que é uma proposta moderada, não é uma proposta radical, não é nem o direito dos animais, nem os animais não valem nada. Tá? A preocupação maior, mesmo dentro dessas pessoas que não se encaixam no direito dos animais, que estão dentro do bem-estar animal, essas pessoas têm uma grande preocupação, na maioria das vezes, com a questão dos maus tratos, com a questão da matança desnecessária dos animais não humanos, com a questão da dor e do sofrimento desses animais antes do uso deles, né? Então, se encaixando melhor no aspecto do bem-estar animal. E são duas teorias que estão atreladas a um papel relevante da manutenção da vida. Independente da teoria que se siga, sempre se deve buscar o dever fundamental de evitar dor, evitar sofrimento desnecessário para esses animais. Então vamos passar agora a falar um pouco com relação à fiscalização e o fomento do bem-estar animal. Fomento vem de fomentar, de organizar, de definir as questões do bem-estar. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido pela sigla MAPA, ele é responsável pelo estímulo e pelo desenvolvimento da produção pecuária e pela fiscalização do bem-estar dos animais de produção. Tá? Então, a fiscalização do bem-estar no Brasil fica a cargo do Ministério da Agricultura. Dentro do departamento da Secretaria de Defesa Agropecuária. Já o fomento também está relacionado ao Ministério da Agricultura, mas ele é de competência de uma outra entidade, que é a Coordenação de Boas Práticas e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e Cooperativismo. Os dois, fiscalização e fomento, estão relacionados ao Ministério da Agricultura, mas existem diferenças de acordo com a secretaria que vai ser envolvida. Dentre as atribuições da CBPA, a gente cita as principais aqui. Divulgação e sensibilização para a adoção das boas práticas na criação, transporte e abate dos animais, com foco no bem-estar desses animais de produção e interesse econômico. Alinhamento da legislação brasileira com os avanços científicos e critérios estabelecidos por acordos internacionais que o Brasil seja signatário. Então, isso é responsabilidade do Ministério da Agricultura, certo? A capacitação dos produtores rurais, dos profissionais das diversas áreas que atuam com animais, em relação às boas práticas, também é de responsabilidade da CBPA.
Continuando, sensibilização sobre o uso racional dos medicamentos veterinários nos animais de produção, principalmente levando em conta a prevenção e o combate à resistência dos antimicrobianos. Então, vocês sabem, a gente já comentou, que existem algumas correntes que defendem o uso de antimicrobianos na prevenção e na melhora de ganho de peso nos animais. Então, essa prevenção do uso de antibióticos, ela é uma atribuição da CBPA. O apoio à adoção das boas práticas nas propriedades, a organização das cadeias de produção dos alimentos, sejam artesanais ou tradicionais, também é de atribuição da CBPA, e o preparo do sistema agropecuário para o atendimento às novas exigências, tanto da sociedade brasileira como dos consumidores dos mercados importadores. Em relação à medicina veterinária, a relação da medicina veterinária com o bem-estar animal. Tá? Como a função, uma das funções do médico veterinário é zelar pela saúde e pelo bem-estar do seu paciente, considera-se contraditório a questão da criação e a ajuda a desenvolver um animal que mais tarde vai ser encaminhado para o abate. Né? Então, essa é uma contradição que nós veterinários precisamos enfrentar. A gente normalmente se interessa pela profissão para salvar vidas, né? E a gente vai estar dando condições de vida para um animal que futuramente vai ser encaminhado para o abate. Isso realmente é um dilema que a gente tem que conviver. Por isso, muitos dos profissionais, muitos veterinários, eles vêm evitando toda e qualquer atividade que promova a dor e sofrimento aos animais. Então, é uma área que tem diminuído a procura dos veterinários por essa questão. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão se voltando para outras áreas da medicina veterinária para evitar esse dilema. Inclusive, alguns veterinários que vêm se tornando vegetarianos para evitar o consumo de carne. Alguns países, e o Brasil se inclui nisso, o médico veterinário se compromete a aplicar o Código de Ética em bem-estar animal. No Código de Ética Nacional, no seu artigo 3º, diz que o profissional ele deve se empenhar para melhorar as condições de bem-estar dos animais. Então, baseado nisso, é muito importante que o médico veterinário ele tenha o papel de instruir as pessoas que estão convivendo com esses animais sobre as medidas que eles devem tomar para evitar o sofrimento desses animais. O médico veterinário, além de atuar pela saúde e pelo bem-estar dos animais, ele também atua, a gente já viu isso, pela saúde dos seres humanos e pela sustentabilidade do meio ambiente. Então, nós veterinários, a gente desempenha um papel muito importante em relação à melhoria da vida dos animais, em relação à garantia do bem-estar físico e psicológico desses animais, como a gente viu anteriormente. E, além disso, no papel de promover a convivência mais harmoniosa possível entre as espécies, entre espécies e os seres humanos e levando em conta aí também o envolvimento do meio ambiente. A gente vai ver nas próximas aulas aí, eu vou passar para vocês um filme que conta a história da Temple Grandin. Temple Grandin é um dos ícones do bem-estar animal no mundo. Tá? E ela, numa palestra que ela proferiu em 2017 aqui no Brasil,
ela, numa escala de prioridades, analisando a participação do veterinário no bem-estar animal, ela enfatiza que o primeiro fator de importância é a saúde. E que nesse quesito o médico veterinário é o profissional principal, que vai poder avaliar e garantir o bom estado do animal. Né? Depois ela enumera outros fatores de bem-estar relacionado ao meio ambiente, a manejo, relação com as pessoas. E outra coisa que ela enfatiza também é que se precisa medir o bem-estar do animal para que se tenha parâmetros reais e argumentos sobre o grau de bem-estar desses animais. Tá? Vocês vão ver no filme e a história dela é muito legal. O veterinário, além disso, ele também age como um porta-voz do bem-estar. Ele tem uma posição única para comentar sobre o bem-estar animal, porque ele tem um conhecimento técnico disso, da questão de saúde, da questão de manejo, da questão comportamental desses animais. Então, o médico veterinário, ele é a pessoa mais indicada para falar sobre bem-estar animal, para determinar as medidas de bem-estar animal que precisam ser tomadas. E a nossa profissão, além disso, ela também tem que ser reconhecida como uma profissão relacionada ao direito. Né? Então, toda questão que envolva o direito e que tenha questionamentos com relação a bem-estar animal, o médico veterinário é a pessoa indicada para dar o seu parecer e para reunir as condições de se avaliar essa questão. Além disso, numa situação em que haja necessidade, que haja um envolvimento público e que haja uma necessidade de fazer uma divulgação, uma declaração aos meios de comunicação, o médico veterinário é o ideal, é o profissional adequado para se manifestar nesse sentido. Né? Por exemplo, aqui que a gente coloca, no caso de uma epidemia com um risco proveniente de algum alimento, é o médico veterinário que vai dar a informação correta, a informação concreta. Ele é que está balizado para promover essa informação. Além disso, ele também tem a função de influenciar na legislação sobre bem-estar animal. Ele tem o conhecimento para sugerir alterações na lei, sugerir adequações, sugerir novas leis, sugerir como se deve guiar essa questão. Né? Então, o médico veterinário é a pessoa para oferecer uma consultoria, para sugerir novas leis que prevejam a questão do bem-estar animal.